Fala, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio da série especial A Era do Clima, rumo à COP30. E hoje a nossa conversa, temos o prazer de receber a Érica Médici, ela que é CEO da seguradora AXA. Então vamos falar aí sobre sustentabilidade e também sobre os negócios aí na área de seguros. Érica, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e seja muito bem-vinda. Não, Eduardo, eu que agradeço o convite, é um prazer imenso estar aqui conversando sobre uma temática tão relevante e tão em voga nesse momento de COP30. Bom, Érica, então já vamos começar exatamente por esse tema, né? Claro, você tem uma experiência aí de décadas, né, na área de seguros, e aí eu queria entender primeiro com você exatamente isso, né? Até que ponto hoje a questão ambiental, né, a questão de governança, a questão também social, ou seja, a sustentabilidade de uma forma geral, está realmente presente no cotidiano de empresas como a de vocês, como a AXA, né? Ou seja, já dá para dizer que a sustentabilidade é um pilar importante no dia a dia de vocês ou é algo que ainda está em processo? Eu tenho certeza que quando a gente olha a trajetória do Grupo AXA como um todo, você percebe claramente a participação da agenda de sustentabilidade, de ESG, dentro de uma governança e de uma estratégia corporativa muito forte. Desde 2016, por exemplo, nosso grupo ele deixou de investir em ativos de cadeia de tabaco. E isso tem muito a ver com essa preocupação em entender qual o valor agregado que a gente pode atribuir a esse segmento. Se você pensar também, em 2021, a gente passou a adotar cláusulas de exclusão no setor de óleo e gás. São exemplos de ações que já vêm percorrendo dentro do grupo há algum tempo e que mostram quão relevante é essa agenda dentro da nossa estratégia. Aqui no Brasil, a gente sempre teve um olhar muito importante para esse tema, a gente sempre buscou trazer soluções e produtos que tivessem atendendo a demanda do cliente nessa perspectiva. Desde 25, você pode ver a gente consolidando o nosso compromisso nesse pilar estratégico. A gente criou um conceito muito bacana, Eduardo, chamado AXA Verde, onde a gente vai integrando todos os produtos, todas as soluções, todos os serviços que a gente constrói na demanda do cliente ou na mudança mercadológica dentro desse grande guarda-chuva. E aí isso passa desde negócios pequenos, um pequeno empreendedor, de uma cadeia de sustentabilidade social, até grandes corporações, entendendo exatamente aonde o seguro pode proporcionar a melhor solução para aquele cliente, para aquele parceiro. Ou seja, então a questão do seguro já estávamos assim incorporando também a questão da sustentabilidade, né? Não, com certeza, assim, e eu acho que um ponto extremamente importante quando a gente fala do setor de seguros como um todo, é entender que toda essa dinâmica de transição energética, essa dinâmica de lidar com as mudanças climáticas, elas estão extremamente correlatas, elas estão extremamente interligadas com o setor de seguros. Hoje, quando você olha toda a cadeia logística que existe, quando você avalia o impacto que o mercado de seguros tem, ainda ele é muito subdimensionado. Vou te dar um exemplo aqui muito recente. Você pega a catástrofe climática do Sul, Está onde a fazendo gente um ano agora, teve, né? vai Exatamente. fazer um ano daqui a Agora, nos pouco. próximos dias, exato. E é impressionante que o tempo passou e a gente já tem um ano desse episódio, onde as perdas estimadas totais chegaram a 100 bilhões de reais. Desse montante, só 6% estava segurado. Ou seja, a gente ainda tem um Muito pouco, né? É muito pouco. pedaço e uma penetração ainda muito baixa, o que demonstra uma oportunidade muito grande para a gente realmente, como setor, contribuir cada vez mais para a resiliência econômica, para a resiliência social, para todo esse ecossistema que está interligado. Então, eu acredito muito que o setor de seguros tem um papel extremamente relevante
nesse momento que a gente está enfrentando, das mudanças climáticas, da sustentabilidade e dessa agenda que, quando a gente olha para o nosso país, é impossível deixar de considerá-lo como uma liderança e, né, uma referência na agenda de sustentabilidade. Agora, Érica, quando você fala desse gap, né, desse ato aí gigantesco, né, entre o prejuízo, por exemplo, nesse exemplo que você deu no caso do Rio Grande do Sul, né, esse exemplo aí do montante, né, que tivemos aí em termos de sinistro, vamos dizer assim, né, e o que realmente era segurado, isso tem a ver mais com realmente a falta de repente, uma cultura aqui no Brasil, que ninguém busca o seguro, uma falta até de conhecimento, né, das pessoas em relação ao que é possível, ou a questão do preço. A precificação, nesse caso aí das mudanças climáticas, é um item importante aí nessa equação ou não? Eu acho que são dois fatores que eles estão andando talvez um junto do outro. O Brasil é um país que ainda tem uma subpenetração do seguro. Então, muito por sermos ainda um país jovem, em curva de aprendizado, de conhecimento maior da proteção, tanto é que a gente tem esse plano estratégico do mercado segurador de atingir 10% do PIB até 2030. E quando você olha os países desenvolvidos, essa penetração já está muito acima desse valor. Então, existe uma maturação do setor de seguros, da sua penetração como um todo, enquanto conhecimento, entendimento de proteção, qual é o papel e o significado desse mercado. Somado a isso, eu acho que a gente tem uma evolução dos eventos climáticos e catastróficos. Então, existem estudos que mostram que as futuras gerações vão enfrentar eventos catastróficos com uma frequência muito maior do que a gente enfrentou, do que os nossos pais enfrentaram. Então, a gente também vai começar a ter que trabalhar muito em como a gente cria essa nova onda de proteção. E tem uma perspectiva do Grupo AXA que eu acho extremamente relevante, voltando ao papel do mercado segurador, o quanto a gente tem uma relevância na construção desse mercado segurável. Então, a gente precisa entender como o mercado segurador, como o nosso conhecimento, como as coberturas, elas se adaptam a essa nova realidade, aonde cada vez mais você vai ter eventos climáticos, cada vez mais você vai precisar entender quais são as soluções. E, para mim, Eduardo, isso passa completamente em trabalhar com prevenção e gerenciamento de risco. Então, o papel e a influência que o mercado segurador tem junto a esse momento passa por o quanto a gente pode ajudar os nossos clientes, o quanto a gente pode educar, talvez seja uma palavra importante aqui nesse processo, na gestão do seu risco. E entender que toda essa troca informacional, ela contribui para o seu próprio negócio. E eu gosto muito de trazer alguns exemplos que eu acho que ajuda a gente a tangibilizar Claro, não, isso. é fundamental. O didatismo é fundamental. Se você pensar nos dois eventos que tivemos nos Estados Unidos, o Katrina e o Irma, eles tiveram uma diferença de 12 anos entre eles. Só que você percebe que, em função de toda a prevenção, todo o trabalho de gerenciamento de risco que aconteceu durante esse período de tempo, o estrago ou as consequências desses dois mesmos eventos, que tiveram uma trajetória muito parecida, foram muito menores. E existem estudos que mostram que a cada $1 que você investe em prevenção, você reduz o seu custo e você reduz o seu prejuízo de 5 a 7 dólares. Então, se a gente tem essa cultura disseminada entre cliente e seguradora da prevenção e da gestão de risco, você tem uma resiliência financeira e econômica muito maior para todo mundo, tornando cada vez mais aquele patrimônio, o que for, mais propenso a ser segurado. Então, acho que tem aqui uma escalada de ações extremamente relevantes para a gente construir esse novo modelo, esse novo momento, consequência das mudanças climáticas.
É claro, não, e o exemplo que você deu é muito bom, né? Inclusive até a própria cidade de Nova York, né, também nos Estados Unidos, que nos últimos anos vem sofrendo também ou com furacões ou até com tempestades e tal, tem todo um plano ali de se adaptar, né, à nova realidade. Tem vários parques ali, tanto na beira do mar, né, quanto na beira do rio, né, no rio Hudson lá, que estão sendo construídos, que estão sendo feitos dentro daquele conceito que a gente discute também muito aqui no Estadão, né, das soluções baseadas na natureza, né? Isso é uma questão fundamental hoje para qualquer cidade que queira aí se preparar para as mudanças climáticas. Agora, Érica, em cima do que você falou, eu tenho uma dúvida, né? Quando você fala assim, os estudos estão aí mostrando que realmente eventos como esse do Rio Grande do Sul, infelizmente, né, vão ser mais frequentes. No caso do grupo AXA, né, esses estudos, vocês vão atrás dos estudos? Existe alguma coisa feita dentro do setor de seguros? Ou realmente é isso, quando você fala desses estudos, são os estudos das próprias universidades, os grupos de pesquisa, como o IPCC, enfim, temos vários aqui no Brasil também, que se debruçam sobre esse tema, né? Minha curiosidade é especificamente sobre isso. Por exemplo, na hora de montar um produto, vamos dizer assim, né? No caso de vocês, um seguro aí que tenha que incorporar a questão das mudanças climáticas. Os dados que vocês usam são construídos, fabricados por vocês mesmos ou não? Ou tem aí realmente coisa que vem de fora e acaba entrando aí no contexto? Eu acho que tem diversas fontes extremamente relevantes, e acho que todas elas são extremamente importantes, sejam fontes de universidades, de institutos, e a evolução e esse compartilhamento de dados, acho que é um dos pontos-chave para a nossa evolução com relação a essa temática. E, em particular, a gente tem, sim, dentro do Grupo AXA, um relatório anual chamado Future Risk Report, onde a gente faz todo um trabalho usando dados internos, pesquisas externas, cientistas de dados, para que a gente possa avaliar exatamente como que a gente faz uma predição de quais são os riscos mais latentes e o que a gente, como grupo segurador, pode construir de solução para contribuir, para mitigar esses riscos que a gente entende que estão aqui sendo identificados. Então, assim, risco climático, eu posso te adiantar, Eduardo, é um dos mais altamente ranqueados nessa lista, assim como riscos cibernéticos, de biodiversidade. Então, a gente faz esse trabalho todo ano. Esse relatório ele é distribuído para todas as entidades e está disponibilizado para o mercado também, porque, novamente, a gente acredita muito que o compartilhar os dados, compartilhar a informação, torna o mercado como um todo muito mais capaz de reagir a todas essas mudanças que ocorrem. E no caso de vocês, claro, você está falando isso é o contexto mundial, né? Afinal de contas, o grupo AXA está presente no mundo todo, né? Acho que até seria interessante para quem não está muito familiarizado aí com o grupo AXA, se você puder dar um overview aí, né, do grupo, os países que vocês atuam, enfim, acho que seria interessante aqui para o nosso público. Érica, por favor. Claro. Bem, o Grupo AXA é um grupo francês. A gente está comemorando esse ano 40 anos de existência. Estamos em mais de 50, né, temos mais de 50 entidades espalhadas pelo mundo. Estamos em quase todos os países da Europa. Estamos aqui na América Latina, no Brasil, na Colômbia, no México, nos países da Ásia. E a gente acredita muito que dentro dos valores que existem no grupo, a questão da sustentabilidade, de você contribuir e proteger o que importa, é realmente um mantra dentro da nossa instituição. A gente acredita que, olhando para o futuro, entendendo e trabalhando bastante em prevenção, gerenciamento de risco e serviços, a gente é capaz de trazer uma relevância do mercado segurador e, obviamente, do Grupo AXA para esse todo. Eu acho que o importante também é trazer que, dentro do Brasil, a gente está comemorando esse ano 10 anos, muito focado em riscos corporativos,
e também com uma solução que eu acho ela é extremamente relevante à nossa pauta aqui. Dentro do nosso grupo, a gente tem uma frente de trabalho, uma unidade de negócio focado a clientes emergentes, ou seja, consumidores que começam a entrar no segmento bancarizado, que começam a consumir, e dentro dessa perspectiva de consumo, obviamente, precisam de proteção. E isso também, para mim, traz uma relevância muito grande, porque a gente sabe, voltando ao nosso ponto inicial, que a gente tem uma subpenetração muito alta do seguro. E a gente entende que o Brasil é um país que está em constante evolução, em constante crescimento, e cada vez mais esses novos entrantes na classe consumidora vão precisar de proteção. Então, eu fico muito feliz em ver que dentro desses dois grandes pilares que a AXA Brasil tem, a gente tem uma frente muito bem definida e muito bem tecnicamente construída para todos os riscos corporativos, e que a gente também trabalha para trazer proteção e solução para os clientes e consumidores entrantes no mercado de consumo. Entendi. E, Érica, a gente falou já bastante agora de mudanças climáticas, né, na questão mais ambiental, mas claro que também tem a questão social, né, a questão de governança e tal. Nesses outros temas, né, o Grupo AXA também vem atuando, também atua. Por exemplo, claro, isso que você fala, né, de, vamos dizer, abrir aí o seguro para pessoas que estão entrando no mercado consumidor, não deixa de ter uma pegada social, vamos dizer assim, né? Mas, enfim, queria ouvir de você se realmente existe essa preocupação aí também com esses dois temas tão importantes, né? Quando falamos, claro, aí dentro da sigla do ESG. Claro, a gente sim tem muitas ações associadas ao lado social. Então, a primeira que eu acabei de dividir antecipadamente foi esse olhar para os consumidores emergentes, buscando soluções que sejam adequadas à sua realidade e à sua necessidade. A gente tem uma entidade dentro do grupo chamada AXA de Todo o Coração, onde a gente dedica realmente nosso tempo, nosso investimento, para retornar para a sociedade tudo que a gente constrói junto com ela. Então, para mim, talvez tenham 3 grandes frentes aqui que a gente possa elencar. A primeira, muito relacionada a negócio, então, o quanto a gente pode proteger e trazer uma solução de resiliência econômica, de resiliência financeira para o mercado consumidor. A segunda, do social, onde o grupo tem diversas ações voltadas a ONGs, junto de parcerias localizadas em cada uma dos países onde estamos presentes, para que a gente possa fazer trabalhos. Inclusive, das frentes que a gente vai investir muito em 2025 é o voluntariado, além de uma visão corporativa, é o quanto a gente, colaborador da companhia, colaborador do grupo, pode também ter um papel e uma responsabilidade dentro desse ciclo de retorno para a sociedade. Com relação à governança, é algo muito forte dentro do grupo. A gente tem uma estrutura bem consolidada para que a gente possa garantir que todas as frentes sejam feitas de uma visão global, mas com suas perspectivas locais. Então, tanto na questão de governança, tanto na questão regulatória. E também, esse ano, dividindo com vocês, em junho, a gente vai disponibilizar o nosso primeiro relatório de sustentabilidade da AXA Brasil. Que para a gente passa a ser um grande marco e uma responsabilidade, uma demonstração da nossa responsabilidade social. E claro, dentro desse contexto, né, uma coisa que me ocorre, quando a gente fala de governança, né, hoje em dia, claro, tem toda essa discussão também, né, Érica, sobre a proteção de dados, né, assim, você até falou da questão do ataque cibernético, né, que hoje em dia tem até seguros para isso, claro, e aí dentro do grupo AXA, né, nessa questão específica aí de proteção de dados dos clientes, enfim, como que funciona? Há uma preocupação? Quais são as ferramentas? Enfim, como que vocês fazem esse monitoramento, vamos dizer assim? Eu acho que, assim como
todas as empresas mais sérias e consolidadas, a gente tem uma preocupação muito grande. A gente atende a todas as normativas e legislação associadas à lei de proteção de dados. E a gente acredita que isso tem, novamente, uma responsabilidade ainda maior pelo papel que a gente exerce na sociedade. Então, com certeza, todas as normativas e regras são aplicadas dentro da AXA, tanto numa perspectiva de grupo como numa perspectiva local. A gente tem trabalhado bastante junto com o setor, junto com a CNSEG, para garantir que os modelos e padrões sejam exatamente os mesmos para qualquer uma das seguradoras aplicadas aqui no Brasil. E nesse contexto ainda de uso de inteligência artificial no dia a dia de vocês, isso já é uma realidade, ou seja, a eficiência dos processos do Grupo AXA já estão melhores por causa da inteligência artificial, ou é algo que vem sendo usado de forma aí com um pouco mais de parcimônia, em projetos mais pontuais, vamos dizer assim, Érica? A gente tem investido bastante, Eduardo, nessa parte de inteligência artificial. Eu acho que tem duas frentes muito interessantes para a gente olhar. Uma frente que é na busca de eficiência de processo. Então, a gente tem um desafio aqui na AXA de se perguntar constantemente se essa tarefa que eu estou fazendo poderia ser feita de uma forma diferente. Então, eu acho que essa é a aplicação talvez mais simples e direta que a gente possa usar dentro da organização para buscar o melhor uso do nosso colaborador, aonde ele pode agregar valor e aonde a gente pode substituir por uma inteligência artificial. E a gente também tem buscado bastante usar a inteligência em toda a parte de modelagem de negócio, principalmente associada à prevenção e gestão de risco. E a gente agora, recentemente, lançou um projeto muito interessante para o seguro de transporte, onde a gente utiliza a inteligência artificial para fazer leitura facial dos motoristas, para entender qual é o momento e qual o estado mental que esse motorista está, identificando e trazendo sinais de cansaço, de fadiga, que possa colocar ele em risco, de tal forma que, quando a gente olha toda essa acesso a essa informação a partir de uma inteligência artificial, a gente possa voltar para o nosso cliente e avisar, olha, teu risco de acidente aumentou, a gente sugere que você pare. Então, a gente busca realmente usar a inteligência de uma forma muito específica e que traga um valor agregado para o nosso cliente de forma recorrente. Então, são alguns exemplos que eu te trago de trabalhos que estão sendo feitos, mas eu tenho certeza de uma coisa, Eduardo, assim, o que a gente sabe hoje ainda é muito pouco frente ao total potencial que a inteligência artificial tem no futuro. Então, para mim, isso é um trabalho constante da gente continuar estudando, testando, vendo aonde funciona, mas com certeza é algo que é irreversível e que a gente vai precisar administrar na dinâmica de negócio. Quando se fala de transporte, é transporte rodoviário, basicamente, né? Esse exemplo particular, sim, é de seguro de transporte rodoviário, de estrada, né? Exato. Agora, Érica, bom, você já citou aí, né, deu o spoiler, que em junho chega o relatório de sustentabilidade, e aí eu queria entender, no caso aí do Grupo AXA aqui no Brasil, né, atrelado, claro, a esse relatório, a empresa aqui no Brasil já tem metas, né, tá correndo atrás de metas, como que está essa questão aí? Claro, eu digo em termos de, sei lá, descarbonização da cadeia e outras metas aí que possam também estar sobre a mesa aí de vocês. Eu acho que a gente não tem metas ainda definidas, Eduardo, mas a gente tem desejos e contribuições que vão sendo amadurecidas ao longo do tempo, dentro desse grande guarda-chuva que a gente falou do AXA Verde. Então, a gente tem compromissos muito importantes de evoluir ano após ano, dentro do que a gente acredita que é relevante para o grupo, dentro do que a gente acredita que é relevante para o Brasil. E a ideia é que a gente realmente consiga, a cada relatório, demonstrar que esses esforços eles estão sendo concretizados em resultados e indicadores. Então, a gente tem a nossa matriz de materialidade muito bem definida, da onde a gente está, para onde a gente quer chegar, e a gente acredita muito que é uma evolução constante
esse trabalho que está sendo feito aqui localmente. Bom, Érica, e no final do ano, né, a gente vai ter aqui no Brasil, né, a COP30, um evento bastante importante, né, a reunião anual climática da ONU, que pela primeira vez vai ocorrer não só no Brasil, quanto também aqui no âmbito amazônico, né? Ela vai ser realizada no mês de novembro, na cidade de Belém, capital do Pará. E aí, eu te peço um comentário, até como, claro, executiva, mas também como cidadã do mundo, né, vamos dizer assim. Qual é a expectativa que uma reunião dessa gera, né, no caso de vocês, no Grupo AXA, ou até para o setor de seguros como um todo? Eu acho que é um marco extremamente relevante na agenda de sustentabilidade global, impressionante, e não poderia ser em outro lugar acontecer que não no Brasil, que não no ambiente amazônico, como você bem colocou. Então, acho que as expectativas são extremamente altas para que a gente possa trazer para essa pauta a relevância do mercado de seguros, o quanto a gente precisa, na minha perspectiva, tirar o mercado de seguros de trás das nossas discussões e colocar ao lado das discussões. Porque quando a gente fala novamente de transição energética, de sustentabilidade, eu tenho uma clareza e talvez a audácia de dizer que isso só acontece se você estiver muito bem estruturado numa visão de seguro, de uma proteção financeira, de uma resiliência econômica, que é exatamente o papel que o mercado de seguros tem. Então, eu vejo a COP30 como uma oportunidade única de consolidar o protagonismo do mercado de seguros, de consolidar o quanto a gente pode contribuir para essa agenda de sustentabilidade global. Eu entendo que os riscos estão aqui, eles vão acontecer, as mudanças climáticas, elas têm aí os seus impactos, e que claramente os debates e as soluções também passam pela capacidade do mercado de seguros de buscar soluções e de contribuir para esse processo. Com relação à AXA, nós vamos ser uma das apoiadoras da Casa do Seguro, que é uma iniciativa extremamente relevante que o mercado de seguros, liderado pela CNSEG, está implementando na COP30. É um modelo único, acho que é um modelo transformacional, onde você vai ter um espaço que é um hub, é um grande hub de conteúdo, de troca de conhecimento, de relacionamento, de negócio, onde as grandes companhias do mercado de seguros estarão lá, exatamente para que a gente possa fomentar e provocar o protagonismo do setor de seguros na agenda da COP30. Então, acho que a ambição que a gente tem ela é bem elevada. E essa casa que você diz, Érica, vai ser uma casa física, lá em Belém, ou é É uma algo... casa física, um espaço fantástico, Eduardo, assim, muito bem dimensionado, muito bem estruturado para que a gente possa receber pessoas, fazer apresentações, fazer discussões, criar uma rede de relacionamento, de influência, para que a gente possa realmente trazer o mercado de seguros como uma das pautas dentro das discussões climáticas do futuro. E no caso, Érica, do setor de seguros como um todo, né, esse mapeamento que o setor, as empresas, enfim, fazem aqui no Brasil, a questão do risco atrelado às mudanças climáticas, dá para dizer que é um risco mais urbano, ou também temos o risco rural, sei lá, o risco para o agronegócio, enfim, como que está esse panorama aí no caso dos impactos gerados aí pelas mudanças climáticas, que já estão acontecendo, né? Não é algo só para o futuro, né? É algo que já está no nosso dia a dia, é algo que já está no presente. Eduardo, eu entendo que nesse caso o risco climático ele acaba sendo transversal a todos os setores econômicos, a toda a sociedade, porque você pode ter desde situações como a gente estava discutindo, que foram mais
focadas em centros urbanos, como grandes chuvas, alagamento, e aí você tem o impacto da economia local e das pessoas que vivem ali. Mas você também tem a mesma situação, seja de chuva muito forte ou o diametralmente oposto, né, as secas, impactando diretamente a agricultura. Então, é realmente uma discussão que, no final, atinge a todo mundo, em perspectivas e em lugares diferentes, mas acaba sendo realmente um risco transversal. E quando a gente olha para essa questão, eu acho que, novamente, você trouxe a questão do agro, existem diversos estudos, diversos trabalhos que podem nos ajudar nessa construção. E eu gosto muito quando a gente junta a questão do seguro com a questão tecnológica e pensa como a gente também pode simplificar um processo de regularização do sinistro, de você olhar e tentar trazer a solução e a resposta o quão rápido possível para o cliente. Então, existem soluções, como, por exemplo, que a gente tem aqui no Brasil, na AXA, que se chama seguro paramétrico, onde você constrói a sua solução de seguro para a sua safra, baseado puramente em índices de chuva, em saber qual é o teu indicador de referência, e uma vez que o evento acontece, atinge esses patamares, a safra, né, a agricultura está protegida. Então, cada vez que a gente também consegue discutir, evoluir no risco, entendimento dele, você também consegue buscar soluções de seguro envolvendo tecnologia para que a gente possa, pelo menos, ser o mais rápido possível na restauração e na recuperação da sociedade. E quando, Érica, você fala na questão transversal, né? Estamos falando também de qualquer tipo de produtor, quer dizer assim, o produtor pequeno, médio, grande, os Sim. produtos chegam a todos eles ou vocês têm um foco, sei lá, mais no grande produtor? Não, a gente está hoje disponibilizando, hoje a AXA no Brasil, a gente busca ter soluções do pequeno empresário ao grande empresário. Então, claro, cada produto e cada necessidade tem que ser desenhada de acordo, mas a nossa proposta é realmente buscar uma solução que seja aderente à necessidade e ao momento do cliente. E do lado de lá, ou seja, do lado dos clientes, né, essa demanda por produtos que incorporem o risco ambiental, o risco das mudanças climáticas na precificação do produto, isso vem ocorrendo ou é algo que ainda precisa criar uma cultura, criar uma conscientização? Eu acho que ele vai aumentando, com certeza, Eduardo. E a gente tem alguns exemplos, que infelizmente são exemplos associados a grandes perdas. Você vê pós-Covid o aumento da demanda do seguro de vida, porque houve-se um entendimento maior com relação ao que pode e que não pode proteger. Depois do evento do Sul, a gente vê uma demanda maior por coberturas, por ajustes de tamanho de cobertura também, não só ter ou não ter, mas também o quanto eu estava subdimensionado sob a proteção que eu precisava para aquela situação. Então, a crise também nos traz um acelerador do conhecimento e da necessidade. Então, eu vejo, sim, um aumento da demanda, de pedido, de entendimento do que o seguro pode ser, e um início de desassociação entre o seguro ser um custo para ser uma proteção. Eu acho que esse talvez seja um grande desafio nosso, né? Como é que eu olho para o seguro não só como o custo do preço dele, mas o que ele pode me trazer de resultado final. Sem dúvida. Essa sua informação, esse seu raciocínio vale tanto para a pessoa física quanto jurídica, imagino. Sim, com certeza. Em tempos talvez diferentes, porque o corporativo ele tende a ser mais rápido nos seus processos decisórios, mas com certeza é um aprendizado das duas frentes, tanto pessoa física como pessoa jurídica. Bom, Érica, a gente está chegando ao fim aqui da nossa conversa, né? O tempo passou rápido, né? Quando a conversa é boa, Que ela bom. flui bastante.
E eu queria apenas que você deixasse aí as suas considerações finais exatamente sobre esse tema da importância da sustentabilidade, claro, né, no contexto do Grupo AXA, mas também no contexto global, porque isso, é claro, né, como a gente discutiu aqui durante essa última meia hora, 35 minutos, é algo que veio para ficar, né? Não dá mais para empurrar isso para debaixo do tapete. Ou seja, as mudanças climáticas são uma realidade, né? A gente precisa cada vez mais arrumar caminhos, trilhar percursos aí para que o planeta como um todo se adapte a isso, né? Porque mitigação é algo que os estudos também mostram já ficaram para trás, né? A gente ainda a gente não tem mais muito tempo para isso, né? A questão é mais se adaptar. Então, as suas considerações finais e, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui da TV Estadão. Para mim, você tem toda a razão quando você coloca que essa é uma pauta que não tem como a gente evitar. Ela está aqui, ela está diariamente nas nossas discussões. Então, o ponto para mim principal é como a gente consegue olhar para essa situação de mudanças climáticas, da nossa agenda de sustentabilidade e construir caminhos que passam por compartilhar informações, passa por a gente pensar e entender quais são as ações globais que precisam ser feitas. E eu vou insistir na perspectiva de prevenção e gerenciamento de riscos, porque, para mim, é o principal direcionador onde a gente pode, de alguma forma, influenciar essa trajetória e buscar soluções que nos ajudem a ter cada vez mais um mercado segurável, que a gente tenha uma capacidade de resposta, de resiliência financeira e operacional, e que a gente possa realmente olhar toda essa perspectiva de mudança climática e de sustentabilidade como uma oportunidade para que a gente traga o protagonismo do mercado de seguros nessa construção que está por vir. Então, eu acredito muito que essa união entre governo, sociedade e os mercados pode ser um caminho para que a gente busque uma maior resiliência financeira e econômica aqui para a nossa agenda. Eu estou muito feliz de estar aqui, acho que foi uma conversa super bacana, espero que eu tenha contribuído na nossa troca e gosto muito da ideia de que a gente tem aqui uma discussão, uma pauta recorrente e que a gente possa estar sempre buscando novas soluções para esse desafio que ele passa a ser diário aqui na nossa agenda. Não, sem dúvida, Érica, foi uma conversa muito interessante, agradeço mais uma vez, e realmente a nossa ideia aqui é essa, né, no Estadão, sempre colocar aí o tema da sustentabilidade para o debate. Bom, gente, então, essa foi mais uma conversa interessante, né, dentro da nossa série especial A Era do Clima, rumo à COP30. Toda semana, até o mês de novembro, teremos uma conversa, um bate-papo, uma entrevista dessas com algum CEO, ou alguma CEO, né, ou homem ou mulher, claro, dentro desse contexto aí da sustentabilidade, tá bom? Então fique ligado nas redes sociais, no site e no jornal Estado de São Paulo, porque teremos essas conversas todas as semanas até a COP30 lá em novembro, tá bom? Um grande abraço, fiquem bem, até a próxima. Tchau.